versículo do 9 até o 16º. Atos 26. Depois a gente vai estar orando. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Este é o testemunho do apóstolo Paulo. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Esse é o testemunho de Paulo para o rei que ele estava dando o seu depoimento. Vamos fechar os nossos olhos. Ó Senhor, muito obrigado, porque o Deus a quem servimos é o mesmo Deus de Paulo. Senhor, tu interpelaste Paulo no caminho de Damasco, tendo ele um histórico de violência contra os seus aguilhões. Mas o Senhor viu em Paulo que ele poderia se tornar uma ovelha e ser usado por ti. Desta manhã, Senhor, qualquer que tenha sido o nosso histórico, o nosso passado, aquilo que fizemos, aquilo que fomos, aquilo que estava no coração, aquilo que maquinávamos, que era contrário à tua vontade, mas tu usaste da tua misericórdia e do teu imensurável amor, e tu tens nos alcançado através de uma mensagem, através de uma ministração, e nós nos tornamos ovelhas. Por isso que queremos te ouvir, queremos reconhecer a sua voz, mas há muitos que não sabem quem é o Senhor, só o conhece por nome e não consegue segui-lo por não serem ovelhas. Então, Senhor, o que nós precisamos fazer para que essas pessoas que ainda não te conhecem, que ainda não te seguem, possam se tornar ovelhas?
nós entregamos nas tuas mãos este momento, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Se você quiser pegar água, ir no banheiro, por favor, faça agora, para a gente não interromper o raciocínio. Qualquer movimento, ele mexe com o raciocínio da gente. O apóstolo Paulo, que a gente prega muito, se fala muito, se conhece muito, quando Jesus chamou ele de Saulo, porque ele estava falando no grego, mas aonde que Paulo já começou a pregar, ele era o Paulo, mas era a mesma pessoa. Deus não mudou o nome dele. O nome dele tinha significado de acordo com onde ele estava. O Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Em outras palavras, Saulo, de lobo, passou a condição de ovelha após o caminho de Damasco. Sempre o homem tem um momento de transformação. Quando fala, fulano foi transformado. Foi? De quê? Em ovelha. Fulano, não. Deus quer nos transformar em ovelhas. E vou falar algumas coisas sobre a ovelha aqui. E esta transformação de Paulo, ele só ocorreu porque Paulo teve um encontro pessoal com o Senhor e se entregou a Ele. Que farei, Senhor? Primeiro ele fez a pergunta, quem és tu? E depois ele fez a segunda pergunta, que farei? A primeira pergunta a gente sempre faz, mas a segunda às vezes a gente não faz. Que farei? E Paulo fez essa segunda pergunta. Nas Escrituras Sagradas, especificamente, Jesus fala sobre a importância de ser uma ovelha no seu rebanho. As ovelhas, literalmente falando, elas são inteligentes, são capazes de reconhecer os outros animais do seu rebanho e até mesmo os rostos humanos. Ela tem essa capacidade de reconhecimento. A ovelha fêmea é tranquila, é dócil. Mas a ovelha macho, que é chamado de carneiro, tem uma característica não tão amistosa, podendo ser mais agressivo. Então tem as ovelhas dóceis e as ovelhas que têm a característica de um carneiro, sempre esquentado, sempre levando as coisas a mal. Quem está falando isso comigo? O que está querendo dizer com isso? Isso ovelha é carneiro. As ovelhas, elas são animais inteligentes, com ótima memória e podem sentir emoções complexas e até mesmo criar laços de amizade. Por isso que Jesus estabeleceu a condição de ovelha, irmãos. É o único animal. O pessoal gosta muito de cachorro, né? É dócil, mas mais dócil que a ovelha não é. As ovelhas, elas identificam qualquer tipo de animal e reconhecem a voz, e é amorosa, é inteligente, tem um certo QI. As ovelhas, ela cria até laços de amizade. As ovelhas, elas são ruminantes. O que é ruminar? Come e depois daquilo vai ruminando. A gente come a palavra e depois a gente vai pensando. Está ruminando. É condição de ovelha. Rumina. Você ouve a palavra, depois vai para casa, meu Deus, aquela palavra. Você está ruminando. Você começa a ruminar. Aquilo vai direto, porque você se enche da palavra. Tem gente que não rumina porque também não ouve, ou não absorve. E aí não tem como. Ruminar o quê? Se eu não exibir.
se eu não guardei? Por esta razão, de tudo isso que eu estou falando para vocês, que testemunhar o Evangelho de Cristo é princípio básico e deve ser ensinado continuamente nas igrejas, pois a finalidade principal é levar seus frequentadores à salvação. E quando ele alcança a salvação, ele se torna ovelha. Há uma diferença significativa no comportamento daqueles que se tornaram ovelhas, daqueles que ainda não se tornaram. As Escrituras, elas nos revelam que Jesus, em sua segunda vinda, irá julgar e separar quem é ovelha e quem não é. Mateus capítulo 25, versos 31, 32, 33, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Não sejamos crente cabrito, sejamos ovelhas. Saiba que somente as pessoas que forem consideradas ovelhas, elas assumirão o reino espiritual aqui nesse mundo. Porque nos pertence o reino espiritual. E precisamos habitar e possuir o reino espiritual aqui na terra. Onde você colocar a planta do vosso pé será vosso. Isso é reino espiritual. A gente precisa ocupar a terra. E se ocupa a terra testemunhando, evangelizando, levando a palavra de Cristo àqueles que ainda não conhecem, para que eles tenham uma experiência pessoal com Cristo, alcancem a salvação, se tornem ovelhas. Ovelha é aquela que segue, a ovelha é aquela que identifica-se com a voz do pastor. Ela precisa ser ovelha, não é cabrito, não é carneiro, é ovelha. Porque ela sabe o que é de Deus, que vem de Deus, vem do pastor, o que não vem. Hoje as pessoas, elas estão sendo influenciadas a uma deturpação a respeito do reino de Deus, e as pessoas que às vezes se acham ovelhas e não são, vão nessa conversa. Nós precisamos saber que é um só caminho. O que o Senhor quer para a gente, Ele descreve na sua palavra. Alguns segmentos querem que a palavra seja atualizada. Se ela for atualizada, ela se desatualiza, porque ela não pode ser, ela não muda. Por mais que eu queira, ela não muda. E as coisas a palavra não diz o que vai acontecer. Somente as coisas que acontecem é porque a palavra do Senhor revelou, está escrito. Nada acontece aquilo que a palavra de Deus não descreveu. Aqui é palavra, é luz, ela revela, ela mostra. Nada que for acrescentado que diz que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não tem nenhum pingo, nenhum i pode ser acrescentado e nem tirado. E pessoas estão acrescentando trechos, termos que não estão aqui, e as pessoas acreditam, sabendo que este mundo está temporariamente sob domínio satânico, desde a queda de Adão e Eva. No livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 33 e 34, diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus é isso aí, irmãos.
Por mais que você... Não, mas isso não encaixa com hoje. Não, hoje tem que encaixar com a palavra. Eu não tenho que adequar minha palavra para o hoje. Eu tenho que entregar o meu hoje e adequar a minha palavra. Ah, mas os tempos são outros, mas a palavra permanece. Eu não posso mudar minha forma de encarar, de viver, de estabelecer conceitos fora da palavra. Ah, mas agora é uma coisa normal. Pode ser normal, mas se está contra a palavra, ela está ferindo o princípio bíblico. Eu preciso viver em função da palavra. E eu só consigo viver em função da palavra sendo ovelha e testemunhando para que outros se tornem ovelhas. Portanto, é de vital importância o entendimento, deixar bem nítido no coração de cada um sobre a necessidade de se tornar ovelha do Senhor. Quando o homem adquire o entendimento, e aquele entendimento de ovelha, ele adquire a consciência que o leva a se esforçar um pouco mais para ser cumpridor dos mandamentos do Senhor. Ah, mas a ovelha ela não se perde? Sim, Jesus falou sobre a parábola das 100 ovelhas, uma do pastor que uma se desviou, saiu, fugiu, ficou 99, mas ele foi atrás dela. Ela não deixou de ser ovelha. Ela estava se perdendo. Mas a amizade, as ovelhas, ela tem facilidade de construir amizades. Para quê? Para que elas não se percam. Gente, não faz isso não. Gente, não, estou saindo. Não. As ovelhas precisam estar juntas para não permitir esse tipo de comportamento. Porque o lobo está de fora, só esperando sair. O lobo é devorador. O Senhor nos mostrou que a principal diferença da ovelha e daquela que não é ovelha está no fato em crer ser reconhecida pelo sumo pastor Jesus. Vejamos então como se dá o processo da transformação do homem em ovelha de Cristo. Primeiro processo, o processo para o homem se tornar ovelha de Cristo, se dará inicialmente através da audição. Por isso é importante testemunhar. Por isso que o meu procedimento, o seu procedimento precisa ser transformado em palavras. Meu Deus, olha o comportamento, olha a atitude, olha as reações. São palavras que elas são expressas pelas atitudes. Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo disse para o povo de Romano: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, primeira coisa para se tornar ovelha, primeiro ele tem que aprender a ouvir. Ele vai gerar fé, ele vai acreditar. E nós estamos vivendo um mundo incrédulo. Um mundo que crê em conceitos formados pela mente humana. Mas se falar de Jesus, às vezes tem alguém que fica evangelizando e perguntando: você crê em Jesus? Não, não creio. Não, Jesus isso é fábula. As pessoas elas estão perdendo qualquer tipo de temor sobre Jesus. E às vezes a gente fica omisso. A nossa vida às vezes fica escondida. E a Bíblia fala que eu não posso esconder aquilo que brilha. Não pode esconder em lugar algum. Eu preciso brilhar. Pedro, quando ele negou Jesus, ele tentou se esconder antes, mas ele brilhava. Disse: você não daqueles. Não adianta se esconder. As pessoas elas vão se identificar. Disse: você não. O que você está fazendo aqui? Você não é crente? Você não é. Em outras palavras, você não é ovelha? O texto de abertura nos diz que a primeira coisa que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco foi ele ouvir.
No versículo 14, e caindo, Atos 26, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Primeira coisa, a pessoa precisa ouvir. Ouvir, para que ele possa acreditar naquilo que ele está ouvindo. Então a primeira coisa que precisa acontecer com o homem, com a mulher, com o jovem, com o adolescente, com a criança, é ouvir a palavra de Deus e acreditar. Primeiro processo de transformação está no ouvir. O segundo passo desse processo se dará quando o homem, ao ouvir a palavra de Deus, ele passa a crer. Então eu preciso ouvir e eu preciso crer daquilo que eu estou ouvindo. Mas como é que eu vou acreditar aquilo que eu estou ouvindo? Porque aquele que está falando, aquele que está testemunhando, ele precisa ter um testemunho convincente. Eu preciso ter uma postura convincente. Isso é diferente mesmo. Nossa, sua palavra se mexeu aqui dentro. Mas eu testemunho, eu preciso ouvir e crer. Eu vou crer primeiro, não é o que eu estou ouvindo, quem está falando. Pai, você falou uma coisa certa. Eu estou crendo nele para crer na palavra que ele falou. Então eu preciso ouvir e depois eu preciso crer naquilo que eu estou ouvindo. Mas quem transmite precisa mostrar a credibilidade daquilo que ele está falando. Terceiro passo está quando o homem entrega a sua vida. Ele vai entregar a sua vida, abrindo o coração para o Senhor entrar. Quando o homem crê no poder da palavra do Evangelho e entrega a sua vida a Cristo, manifesta-se então na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta adolescente, desta criança, o poder regenerador, transformador que vem do alto. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então eu preciso ouvir, preciso crer e preciso entregar. São 3 pontos. Processo de transformação do homem comum para uma ovelha. Eu só vou identificar, se a pessoa estiver no culto, qualquer domingo à noite, qualquer quinta-feira, vou falar, você tem que ouvir a voz do Senhor. Mas se ele não for ovelha, ele não vai ouvir. Ele não vai identificar. Isso é bobagem. Isso é filosofia. Isso é nada. Eu preciso ser ovelha. Mas para a pessoa que está ouvindo, ele precisa se transformar em ovelha. Para se transformar em ovelha, ele precisa saber quem é Jesus. Por isso que é importante testemunhar Jesus. Falar sobre Jesus. O poder restaurador, transformador de Jesus. O que ele fez. Ele não fez para capricho próprio, ele fez por amor a nós, por amor ao homem. Ele suportou o que ele suportou, ele se submeteu àquilo que ele se submeteu, não foi por capricho, foi por amor. E as pessoas precisam ter esse reconhecimento, ter esse entendimento de que a obra da cruz é uma obra pró-homem. Não é pró-Deus, é pró-homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de dentro para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nesse processo de vida eterna vem a transformação na condição de ovelha. O quarto passo desse processo se dará quando o homem morre para o pecado, para aquele pecado original de Adão. 2
Segunda carta de Paulo ao povo de Corinto, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando fala assim, eu morri para o pecado, não é que você está morto, não. Aquilo que te faz mal, aquilo que Deus desagrada, aquilo que você vivia, que eu vivia lá atrás, quando eu tenho um encontro com Cristo, essas coisas não falam mais para mim, é uma coisa morta, é uma coisa como se sem vida, não representa nada. Aqui está morto para mim, isso não existe, porque agora eu sou uma nova criatura. Agora, se você fala assim, mas eu não posso nem me chegar perto, porque senão eu não sei nem se eu vou aguentar. Porque não está morto. Eu tenho que morrer para o pecado. O pecado, aquilo que me originou ao meu estado que eu fiquei, que eu fui destituído, que eu fui afastado de Deus, você foi afastado de Deus, aquilo precisa morrer dentro de mim. Vai sempre existir. Mas isso precisa morrer, não precisa mais mexer com o meu interior. Aquilo não vai significar mais nada, porque eu morri para aquilo. Aquilo não serve mais para nada. Eu preciso ter essa coisa, mas eu não posso nem ouvir, porque senão meu corpo balança. Porque está vivo ainda. Está vivo. Tem um grupo de pessoas, não é daqui, que se tiver festa na cidade, ele desvia 2 dias, 3 dias, depois volta. Por quê? Porque ele não aguenta. Não aguenta. Mas é só hoje. Vem o carnaval, tem gente que desvia por causa do carnaval, depois vem. Não está morto. Ele não morreu para o pecado. Quando o homem morre para o pecado, essas coisas não vão mais ter qualquer tipo de influência ou de atração para ele, porque está morto. O apóstolo Paulo, ele diz que quando o homem recebe o poder regenerador de Deus, ele está livre de toda a condenação que recebera, antes mesmo do seu nascimento. O homem, entenda isso, toda a criação, quando nasce condenada pelo pecado original. Já nasce com a condenação. Paulo, ele disse lá em Romanos capítulo 8, ele disse assim no versículo 1 e 2, agora, depois da conversão, depois da transformação, essa foi a sentença que Deus estabeleceu por causa do pecado original de Adão. Mesmo que você tenha uma vida transformada, você se torne ovelha de Cristo, mas eu vou para debaixo da terra, do pó tu vieste, do pó tu tornarás. Esta é a condenação. Mas Paulo disse que nenhuma condenação é. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: mesmo que você seja sepultado, mas vai ser sepultado sem condenação. A palavra de Deus, ela não muda. E a morte é inevitável, mas a condenação não haverá mais na vida daquele. Eu não posso esperar de Deus que eu não morra, a não ser que Ele venha. Paulo esperava Jesus. Paulo pregou como se Jesus viesse rápido. 2000 anos se passaram. Paulo já foi há muito tempo, mas sem condenação. O importante não é a vinda dele. O importante é como você está quando ele vier. Está sem condenação? Mas a gente peca sempre. Tá, você peca.
Mas o João falou assim: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura cometerdes algum pecado, sabei que há um advogado que está junto ao Pai, Jesus, que vai interceder por vocês. Nós não vivemos pecando, pecamos, mas não vivemos pecando. Mas se eu peco, eu confesso, o Senhor me salva. Mas a condenação que eu tinha, eu e você, essa não temos mais. Você e eu não somos mais condenados. A salvação, ela é preservada pelo cristão. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A preservação da salvação, sem condenação. Não há mais condenação. Ele diz no versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Lei do pecado e morte espiritual. Certo? O homem sem Cristo, ele vive sob a lei do pecado e morto espiritualmente. Quando ele tem um encontro com Cristo, se transforma em ovelha, a lei do pecado já não existe mais para ele, e nem a morte espiritual. Jesus disse dos seus discípulos: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, vigiai. O espírito está pronto. A lei da morte espiritual não tem mais. A lei do pecado também não tem mais. Não há nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deu para você entender a importância de sermos ovelhas dele, a importância que nós temos de testemunhar para que aqueles que estão na lei do pecado, estão na morte espiritual, que já estão condenados, que eles possam perder essa condenação e a morte possa não mais predominar a morte espiritual na vida deles e a lei do pecado também ser extinguida. Você entendeu isso? Diga glória a Deus. Gente, nós temos uma responsabilidade. Regozija-te no Senhor, porque você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Mas aquele que é seu amigo, que a sua vizinha está se perdendo, a lei do pecado está com ela, a morte espiritual está com ela. Mas se você não testemunhar para que haja transformação da vida dela, para que ela possa ouvir, para que ela possa crer, para que ela possa entregar, ela vai morrer, já está morta espiritual, vai morrer condenada. Esta é a responsabilidade da igreja. Eu não posso viver sob os meus caprichos. Eu não admito isso, Deus. Você está sem a lei a lei do pecado não está mais sobre você. A morte espiritual não está mais sobre você. Não tem mais nenhuma condenação. A Bíblia revela, através da segunda carta de Paulo aos cristãos em Corinto, capítulo 5, versículo 17, ele afirmou ao povo de Corinto: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram. Acabou. Morte espiritual, acabou. Lei do pecado, acabou. Eis que tudo se fez novo. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Você precisa viver o novo, como uma nova criatura. Que a lei do pecado, que tem prazer no meio disso, possa morrer para você. Eu não posso me deixar levar por isso. A morte espiritual não tem mais. A lei do pecado não tem mais. Você agora se tornou uma ovelha. Isso só acontece para a ovelha. Isso é para a ovelha. Mas fulano frequentou a igreja, não perdi um culto, mas naquele dia o Senhor separa: você é ovelha, você não. Você é ovelha, você não. Você é ovelha, você não. Frequência de igreja não traduz salvação. Tem gente que fala: não posso perder o culto porque eu quero buscar minha salvação. Você não vai salvar frequentando a igreja.
você vai se salvar e frequentar. Não vai frequentar para se salvar. É diferente. Está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem alegria, não é protocolo, status religioso. Hoje é dia de culto. Oh, meu Deus, será que vai demorar? Já pensa em voltar. Nem chegou, já pensa em ir embora. Não, eu venho à igreja porque a minha salvação está garantida. Outros vêm à igreja porque foram convidados e eles querem saber o porquê que eu venho à igreja, o porquê você vem à igreja. E você vai testemunhar para a pessoa que você vem à igreja porque Cristo mudou a sua vida. Agora, se a pessoa que você convida vem na igreja e você não deixa ela prestar atenção no culto, não deixa ela sintonizar a palavra e o louvor, você não está dizendo nada para ela. E ela está perdendo a oportunidade de ser alcançada. Porque a palavra de Deus, ela só é alcançada pelo ouvir, gente. Ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Escutar, todo mundo escuta. Ouvir é definir aquilo que eu estou ouvindo. Esse pássaro, para quem conhece, sabe o nome. Quem não sabe, é pássaro. Ele está só escutando, mas ele não consegue definir. Quando a Bíblia fala sobre ouvir, é definir, é saber, ter entendimento. Como se identificar, ou como identificar, para terminar, que essa pessoa se tornou uma ovelha de Cristo? Tem a identificação, é claro. Primeiro, o homem passa a identificar a voz do sumo pastor através da meditação frequente da palavra de Deus e passa a segui-lo. Não tem aquela canção que eu canto e o louvor já está cantando: se eu não ouvir a sua voz eu morro, pereço, mas se eu ouvir eu vivo. Mas qual é a voz dele? As outras vozes precisam se calar. A voz do deixa disso, a voz diz não, isso é bobagem, essa voz ela tem que calar. Mas eu vou para que isso tudo? Deus está em todo lugar. Essa é a voz que você não pode, ela precisa calar. A voz que você precisa deixar predominar é a voz de Cristo, que fala que é bom estar com o Senhor. Pedro disse: bom estarmos aqui, Senhor. Essa voz das pessoas que tentam persuadir a nossa vontade, essa voz tem que ser calada. A voz da crítica precisa calar. A voz do julgamento precisa calar. Eu preciso deixar predominar a voz de Cristo. O homem, João capítulo 10, versículo 26 e 27 fala assim: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Olha só o que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A ovelha ouve, ele sabe quem é e elas seguem. Não, seguir. A obediência, ela não pode ser precedida por interrogação. O exemplo está na pescaria de Pedro. Pedro não pescou nada. Jesus veio e deu um estudo lá, quase virando já à tarde. Jesus disse para Pedro: Pedro, pega a rede e lança ali. Pedro pensou assim: Jesus parece que não conhece nada de água, de mar. Senhor, nós jogamos a rede a noite toda, não pegamos nada. Porém, sobre a tua palavra eu vou lançar.
Mas no coração de Pedro havia total incredulidade. Mas ele obedeceu. Ei, mesmo que você não acredite, mas obedeça. Se ele está falando, obedeça. E quando Pedro lançou, veio tanto peixe que os vizinhos, o barco vizinho, ele chamou para encher, para tentar recolher os 2 barcos cheios. E aí Pedro disse: Jesus, afasta de mim que eu não sou digno. Por quê? Porque havia incredulidade no coração dele. Você não está acreditando? Mas é o Senhor que está falando? Obedeça. Obedeça. Você pode perguntar depois, mas desde que você obedeça. Quando José foi vendido, tinha uma promessa para ele, que ele ia governar. Mas como? Se a própria família, o próprio Jacó disse: fica quieto, fala bobagem, menina. Depois Jacó ficou na dele, depois do segundo sonho. José foi vendido. José foi para um poço, depois foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, foi caluniado, foi para a cadeia, ficou lá 2 anos. Mas a palavra de Deus diz que em toda situação Deus estava com José. Qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, predomine no seu coração a promessa de Deus, mesmo que tudo seja o contrário, mas não deixe de obedecer, não deixe de servir ao Senhor, porque no momento oportuno a promessa se cumpre. Segundo, o Senhor passa a identificar aquele que se tornou ovelha com a presença do Espírito Santo no interior dessa ovelha. Romanos 8:15 e 16 diz assim: porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Abba Pai quer dizer paizinho. Versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você não pode ter dúvida, porque o Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é filho. Mas eu tenho que ser ovelha. Terceiro, a pessoa que se tornou ovelha passa a ter prazer na lei do Senhor. Vem na igreja, quando não tem prazer na lei do Senhor, amém, amém, não tem lei, não tem prazer, não tem prazer. Quando você está no seu momento de prazer, você tem sono? Você está naquele prazer, nossa, que moça, pô, fala mesmo, Senhor, prazer. Olha só, Romanos 7, verso 21, 22 diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Prazer. Como é que está o seu prazer em relação à palavra de Deus? Quarto, a pessoa se tornou uma ovelha, tem uma mudança gradativa de comportamento, não é uma mudança radical. A mudança radical é de direção, gente. Mas a mudança é gradativa. Ela não é radical, é gradativa. O rumo que muda. Estou indo para cá, me salvei para cá. Mas aqui é gradativo. Por isso ele disse, lá em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Aprender é um processo.
porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Eu preciso crescer gradativamente, aprender. Ah, você cometeu erro? Tá. Você está no processo de aprendizado. Não é que você é uma pessoa errada, você errou. Ah, não é uma pessoa que vacila, você vacilou. É aprendizado, gente. É gradativo. Não queira mostrar o que você ainda não chegou à altura que você precisa estar. É processo, é crescimento. Quinto, a pessoa que se tornou ovelha passa a ter uma vida de moderação. 1 Pedro 1, 13, 14, 15. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente da graça que vos sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Por que moderação? Você tem tempo para pensar, para você decidir. Não seja impulsivo. Não viva de empolgação, viva de moderação. Quando nós temos a convicção que somos ovelhas, passamos pelo processo de amadurecimento até chegarmos à estatura completa de Cristo. Para fechar, para a gente ficar em pé, Efésios 4, 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você já identificou quem você e eu estamos sendo? Vamos ficar em pé? Depois a gente dá a salva de palmas. Senhor, nós te agradecemos esse momento tão precioso que nós estivemos aqui na tua casa, nesta mesma fé. E como o reino deste mundo, ele está nas trevas, mas há um reino espiritual neste mundo, que somos nós. Nós colocamos diante de ti essa nação brasileira. Tu sabes que esta nação é tua. E por isso que a felicidade, ela só é alcançada quando a nação pertence ao Senhor. Então, nós colocamos diante de ti essa nação brasileira, porque é feliz a nação que é do Senhor Jesus. E nós declaramos que essa nação é do Senhor Jesus. Que a tua mão possa alcançar, possa estender, possa mudar, possa agir, possa reverter. Senhor, tu sabes, tu conheces cada um. Tu conheces o nosso coração, conheces o coração de todos. Todos não estão longe de teus seus olhos. Tu contempla o bom e o mal, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, Senhor, coloca em tuas mãos esta nação que é tua e mova poderosamente. Agradecendo nós estamos por este culto, por esta manhã. Proporciona-nos cultos semelhantes a este, que à noite possa haver um culto que o nome do Senhor possa ser glorificado, onde teremos a oportunidade de testemunhar para que algumas pessoas se tornem ovelhas,
que possam identificar a voz do pastor, o pastor da nossa alma, que é Jesus. Por tudo e em tudo nós somos agradecidos. Nos dê uma tarde abençoada, nos dê um dia abençoado, uma noite abençoada, um culto abençoado, para a glória e louvor do nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. A igreja diga a salva de palmas agora. Deus abençoe você.